Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Conta e Manda. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu queria dizer o seguinte: você continua compartilhando, você continua seguindo a gente. Muito obrigado, tá? E uma outra lembrança: toda segunda e toda sexta-feira, às 6 da noite, às 18 horas, a gente tem o Conta e Manda na lata, trazendo muita opinião, trazendo muita informação. E quem está comigo hoje aqui é o Cadu. Ô, Cadu, eu sou da época, cara, no futebol, que o gestual que a gente mais via, treinador, jogador fazia aquele gestual, né, da tática, né, por três. E ultimamente, o gestual é esse aqui, ó. Por isso a nossa personagem de hoje, hein, Caduzinho? Tudo bem, Aiello? Grande abraço pra você, pra galera que tá acompanhando o Conta e Manda. Cada vez mais tem sido importante, né? Não só quando o time tá ganhando, quando o time toma um gol, né? Cabeça no lugar, calma, tranquilidade, usa a cabeça. Essa é uma forma, inclusive, que muitos jogadores se comunicam dentro do campo, o próprio treinador também, que é usar o mental. E o quão importante é o mental no futebol. E a gente vai falar muito sobre isso na conquista do título, escapar de rebaixamento, se recuperar de alguma lesão. O mental é sempre importante presente, em tudo. Sempre presente. Então pode apresentar aí a nossa convidada de hoje. Vou apresentar a nossa convidada com passagem em vários clubes do futebol brasileiro, no Rio de Janeiro inclusive, mais recentemente no Vitória da Bahia, que escapou do rebaixamento na última rodada. A psicóloga Maíra Ruas é a nossa convidada aqui. Tudo bem, Maíra? Seja bem-vinda. Vamos falar muito de futebol, esporte, psicologia, mental, dentro desse papo todo. Olá, eu agradeço muito a participação, né? E com certeza vai ser bom demais esse bate-papo com vocês. Então a primeira pergunta é a seguinte, Maíra: qual é o tamanho hoje da importância da psicologia no futebol e ampliando dentro do esporte? Porque a gente se acostumou a ver que o importante é o técnico, é o esquema tático, é a condição física, né? E nos últimos anos a gente começou a perceber, eu próprio, tá? Eu acabo definindo hoje o futebol. Eu sei que o futebol tem a parte tática, tem a parte técnica e outras valências. Mas eu, na minha opinião, acho que o futebol cada vez mais ele é mental e físico. Elemental e físico. Então, assim, onde é que entra o mental? A partir de quando esse mental passou a ter essa importância tão grande no cenário do futebol e também do esporte? Eu diria que 100%. Ele é tão importante quanto a parte física, técnica e tática. Porque hoje a gente vê o nivelamento, né, no futebol. Né? Os times estão nivelados. Fisicamente, se você tem os instrumentos, se você tem como desenvolver o músculo, a resistência daquele atleta, você vai nivelar. Então, hoje você vê aí um time que está lutando para rebaixamento e um time que está disputando um título, às vezes a diferença é muito pouca. Porque existe um nivelamento físico, existe um nivelamento técnico, logicamente, com as habilidades, né, diferenciadas. Aí diferencia até o salário, às vezes, de um jogador, né, aquele que faz o gol, às vezes aquele que erra muito. E aí você tem a parte psicológica. Ou seja, quem tiver forte mentalmente, sabendo lidar com resiliência, sabendo administrar situações difíceis, vai conseguir um êxito maior, porque as outras valências estão muito equilibradas. E dentro desse nivelamento, né, que você está dizendo, assim, a gente quando ouve o jogador falar, e acho que a questão do psicólogo e do mental forte, ela vai ao longo do ano, porque ele joga domingo e ganha, e ele não pode nem ficar muito feliz, e o mental ficar muito relaxado, porque ele já tem na quarta-feira um outro jogo, e o atleta ele sempre fala do jogo a jogo, para não pensar em novembro, dezembro, ainda em maio, junho. Queria que você falasse como é que funciona, assim, no dia a dia isso. Porque assim, às vezes o cara ganha um jogo na quarta-feira, é decisivo, faz um gol, tá feliz, só que ele já tá pensando no adversário de sábado. Ele não consegue ser feliz por muito tempo e nem pode ficar triste por muito tempo. É nesse intervalo da felicidade e da tristeza de um jogo quarta e sábado que você atua ainda mais? Otimizar processos, né? A gente da psicologia, como existe, por exemplo, a fisioterapia, que é mais desenvolvida esportivamente, a Fórmula 1 traz a tecnologia para os carros, né? A psicologia é a mesma coisa. Você tem que trabalhar as habilidades psicológicas para que o atleta ele consiga vivenciar uma plenitude de uma vitória e depois virar a chave e zerar de novo. A gente tem um exemplo agora aí do Flamengo, né? O Flamengo ele foi multicampeão, mas o gosto final da derrota, nos pênaltis, como que ficam esses atletas depois, né? De uma derrota de um ano tão vitorioso
A última imagem é de frustração, entre aspas? Ou entrar de férias, então requer ali aquele um trabalho. gosto amargo, né? Exatamente, totalmente diferente, né? De um título, 2 dias depois, um outro título, um marco muito importante, e de repente você entra de férias com um sentimento, uma sensação de derrota, de perda nos pênaltis, né? Mas ter vindo às férias talvez seja melhor, né? Porque assim, o cara para voltar em janeiro, ele zera. Se tivesse uma outra competição com uma frustração, o seu trabalho seria muito maior, por exemplo. E eu não sei. Às vezes a gente fala no futebol, já são 22 anos, né, de futebol, que às vezes é mais... Quando tem uma derrota, é mais fácil ter um próximo jogo. Para recuperar, né? Recuperar logo. Porque se fala muito isso no futebol, a gente ouve muitos técnicos, jogadores. É o seguinte, você no domingo, você venceu o jogo ou você perdeu o jogo. Não tem jeito, você tem 24 horas ou para sorrir ou para chorar, porque quarta-feira tem outro jogo. Isso nessa hora seria bom, né? Exatamente, seria bom porque aí o jogador quer. Por exemplo, quando perde um jogo domingo, e aí tem uma semana inteira, porra, era bom ter um jogo logo com quarta. A tal semana cheia no futebol. Ou quando tem a data FIFA, e aí, né, acaba... Ainda mais quando um time tá dentro de uma zona de rebaixamento. Nossa. Meu Deus do céu. Parece que essa data FIFA dura o ano inteiro, né? A gente lá no Vitória, esse ano, né, a gente entrou na data FIFA, na última, fora da zona, né? E isso fez toda a diferença do que entrar na zona do rebaixamento. Mas você esteja ali perto e seja complicada a situação, mas é diferente. Já que você mencionou o Vitória, né, que foi esse teu último trabalho, eu queria saber assim, como é que é lidar com essa... Porque assim, quando o time está na liderança do campeonato, imagino que seja um tipo de trabalho, né? O teu foco ele vai ser e quando um time está dentro de uma zona de rebaixamento e um time num clube do tamanho do Vitória, né, com tradição, com história dentro do cenário do futebol brasileiro, é completamente diferente. Como é que é o dia a dia? Como é que se dá isso no dia a dia com os jogadores, com os integrantes da comissão técnica, sofrendo, né, essa pressão da mídia e também da torcida? Eu digo que quando a gente está brigando por um título, é a manutenção da confiança, né? Você vai fazendo a manutenção, pode deslizar em algum momento ou outro, mas a confiança ela fica ali presente praticamente o tempo todo, porque os resultados são mais positivos do que negativos. A gente vive de uma memória emocional recente, como na nossa vida pessoal também, né? Se a gente vai bem no trabalho, a coisa acontece, a gente se motiva para atingir novas metas, e se a gente não vai bem, a gente já se frustra, já pensa nas férias, já pensa em outra situação assim. E já nessa situação da zona do rebaixamento, existe gestão de crise muito maior, né? Porque muda treinador, muda atleta, vem as janelas, então você tem que fazer uma manutenção constantemente para que você consiga ter resultados positivos e ter muito trabalho de resiliência para ter essa superação. Maíra, assim, fica à vontade para citar nomes, né? Você é uma profissional e, sim, você fica totalmente à vontade para isso. Mas é bom a gente tentar ilustrar e mostrar para quem está acompanhando a gente aqui nesse exato momento. A gente está conversando aqui com a Maíra Ruas, né, que é psicóloga do esporte, que trabalha no esporte, que trabalha, né, no futebol. Algumas situações, alguns cases, né? Então, assim, dos clubes que você passou, quais foram os momentos mais emblemáticos que você teve que lidar, atuar, né, em cima de jogador, de treinador, porque você percebeu assim, cara, esse ser humano, vamos lá, tá? Não é esse jogador, não é esse treinador. Esse ser humano está precisando muito de um resgate mental. Como é que você... O que você pode trazer pra gente, assim, de exemplo? Ai, são tantos exemplos, né, que tem assim... Mas aqui alguns marcantes para você, por exemplo. Eu posso falar do início, lá, né, no Botafogo, o Alessandro, lateral. Lateral direito. Direito. A torcida pegava muito no pé dele. Até no banco de reserva, né? O cara era vaiado no banco, né? Banco de reserva. Pô, até tô no banco. E a gente conseguiu fazer um trabalho tão bacana, e foi minha primeira temporada, né, no profissional, então me marcou muito, que no final ele foi o melhor lateral quando a gente ganha. Você com 26 anos, né? Olha. Você fez o caminho que o jogador faz, né? Futsal, depois categoria de base e depois do profissional. Isso aí. Estudei sua vida, viu? E ainda, para completar, eu tenho uma lesão de joelho que eu sofri um acidente
É um na atleta. pandemia. Então, peraí, então, ó, você, eu, Zico e Ronaldo, nós 4 com problema de joelho, pronto. E aí o Vasco da Gama, na época que me tratou. Então eu falo que eu vivi o que seria um Totalmente, DM, né? totalmente. E até te ajuda no trabalho psicológico com os atletas que ficam no DM, né? Muito. Mas conta a história do minha visão Alessandro, mudou. depois você Então, fala o de outra. Alessandro, eu estava recém-chegada no profissional, a gente está falando de 2009 isso. Então, a gente está falando ainda de um momento onde a psicologia ainda era menos vista, né, do que é hoje. E ele falou, olha, eu quero trabalhar com você todos os dias, se for o caso, mas eu tenho que superar isso. E a torcida do Botafogo, ela tem aquela insistência, Quando né? ela pega no ela pé de pega um, no pé, ela pega mesmo. É até o cara sair. Se não Exatamente. tiver mental forte, ele pede pra sair. Exatamente. E a gente começou a fazer um trabalho ali, e no título da cavadinha do Louco Abreu, ele foi o melhor lateral, né? Então, assim, foi uma superação muito grande, em cima de muitas vaias, né? E ele se abriu mesmo ao trabalho. Quando o atleta entende, e você que está ouvindo a gente, né, que entende que a psicologia não é me mostrar vulnerável, e se eu desenvolver as minhas potencialidades com trabalho psicológico, a vida fica muito mais fácil. Porque o problema ele vai existir, mas a forma que a gente lida com ele é que é diferente. Então, por que o futebol ele conquista tanto? Porque é a nossa vida. A nossa vida são altos e baixos, é um erro de um juiz, é uma injustiça que acontece. Então, se a gente desenvolver as nossas habilidades, entendendo os meus pontos vulneráveis, vão me fortalecer, a gente vai conseguir chegar muito além. Então, esses exemplos dos atletas, eles servem para isso. E um outro que eu vou dar, além do Alessandro, é do 8-0, esse ano, né, no Vitória, né? Imagino. Foi um momento, assim, muito difícil. Eu tinha vivido 6-0, no Botafogo, que a gente foi campeão. Sim. Vasco 6, Botafogo 0, Campeonato Carioca de 2010, estreia do Louco Abreu, inclusive. Que justamente foi esse jogo, foi o Campeonato da Cavadinha, Sim. né? E 8-0, eu tava no estádio na hora, né, assim, e a gente, é aquele jogo que tudo dá errado, né? E que a gente não entende por que aquilo aconteceu. Mas aí a recuperação é que é interessante, né? Então, a gente teve ali a questão da torcida, né? De conversar algumas vezes com os jogadores. A gente teve a interação da diretoria com a torcida, o presidente Fábio Mota, que faz isso muito bem, ele dá um valor à torcida, ele sabe conversar com a torcida. E a gente fez um trabalho interno, né, de resgate ali. O que se diz nessa hora para um jogador que acabou de tomar uma goleada de 8-0? Eu vou até além, Aiello. Você estava no estádio, né? O Flamengo faz 1, faz 2, faz 3. E aí você começa a perceber no 3-0, no 4-0, meu trabalho vai aumentar. Eu vou ter que fazer alguma coisa, porque no 4-0 em diante já se vê que não é uma derrota comum. E eu queria que você compartilhasse com a gente o que você fala, conforme o Aiello perguntou, e a que horas dos gols do Flamengo você percebeu o meu trabalho vai triplicar, quadriplicar. É legal isso, né? Porque, pelo menos eu, como psicóloga, funciono assim, não sei os outros colegas. Mas o resultado vai acontecendo e justamente, você já vai pensando no próximo jogo, né? Porque é muito situacional o trabalho da psicologia. É muito imediatista. Da preparação física, não. Você sabe que na semana tal, você vai ter um pico ali. Na psicologia, tudo pode acontecer. Então, na verdade, no segundo gol, né? No segundo você já tomou o gol muito rápido. Então, ali a gente ficou naquela situação, vai fazer o quê, né? Com relação a isso. E aí foi piorando a situação, né? Um estado muito anímico que ficou ali o Vitória. E aí a gente entra com alguns recursos, né? Eu gosto muito de estudar o padrão do clube. Da mesma forma que a pessoa trabalha numa empresa e tem valores, aquela empresa, que são construídos através de quem fundou aquela empresa, né? Os clubes também têm a sua identidade. Qual é a maior característica do Vitória? É a resiliência. Gente, o Vitória veio da Série C, né? Foi um clube que quase virou um Santa Cruz, talvez, né? Um clube que, foi um clube grande. Então, a resiliência era o meu ponto forte ali. E o trabalho de grupo com os atletas. Então, o Carille me abriu muitas portas, o Carpini já tinha aberto, que a psicologia ou trabalha em grupo ou não trabalha, depende do treinador. Ela é muito subordinada ao treinador, né? E os trabalhos individuais. Então, com o Carpini eu já fazia trabalho de grupo, com o Carille também. E aí tem que ser estratégico. Então, na verdade, eu esperei o jogo do Flamengo para fazer um trabalho de grupo. Eu já imaginava que já seria um cenário mais difícil pela realidade dos dois clubes, né? E aí, quando acontece o resultado,
Eu já ia fazer trabalho mesmo de grupo, já estava dentro do planejamento. Então, a gente trabalhou essa resiliência. E o lance até da nossa vida não é o problema que acontece, mas o que mais marca a gente é a superação. Então, é isso que foi trabalhado. Não é a superação. Aquele nosso corredor, que eu não me lembro agora o nome... Vanderlei, você já lembrou na hora. A gente não lembra quem foi o primeiro lugar, mas a gente lembra da superação e da resiliência dele. E tantos outros casos que a gente olha para o lado e a gente vê. O que mais marca a história, às vezes, é o mais fraco ganhar do mais forte. É essa superação. Então, foi em base disso que a gente trabalhou, né, com o grupo. E aí conseguimos a vitória em cima do Atlético Mineiro de 1-0 lá no Barradão, com a torcida lotada. Então, foi espetacular a recuperação. Essa reação. Não teve crítica, teve a cobrança da torcida, mas ali na hora foi não, a gente está aqui junto e foi essa força que fez a gente ganhar do Atlético Mineiro e está conseguindo aí alcançar os resultados ao longo da temporada. Você está há bastante tempo já no futebol e eu queria te ouvir sobre, e você acabou de citar, né? É o técnico que dá o encaminhamento, que dá o direcionamento para o trabalho que você vai fazer. Eu estava estudando sobre você faz citações, né, de Ney Franco, né? O Ney Franco no Botafogo, né, com você, não foi isso? Foi. Então, ele que me puxou da base. Isso. E ele te deu o direcionamento, né, do tipo de trabalho que ele queria naquela oportunidade. Por que eu estou te perguntando isso? Porque, assim, você já trabalhou com técnicos, o Jair Ventura, né, é um técnico emergente, é um técnico novo, é um técnico que está... em ascensão no futebol brasileiro. Né? Ele é um técnico de uma idade que aí tem 40 e poucos anos. Não chega a 50. Né? Não chega a 50. Mas você também já trabalhou com técnicos mais cascudos, mais veteranos. Por que eu estou dando essa volta toda? Né? Para te fazer a seguinte pergunta. Porque é imputada a Evaristo de Macedo, né? Está na conta de Evaristo de Macedo aquela situação em que ele se apresenta ao elenco e depois ele vai conhecer os integrantes da comissão técnica, né? Salvo engano do Flamengo na época. E aí, esse aqui é o fisiologista, ele, tá, muito prazer. Esse aqui é o fisioterapeuta, muito prazer. Esse aqui, quem é esse aqui? Esse aí, a pessoa se apresenta. Eu cuido da cabeça dos jogadores. E aí ele vira e fala assim, você é o cabeleireiro dos jogadores? Ou seja, o Evaristo de Macedo é de uma época em que a psicologia não estava presente dentro do futebol. Então, eu queria saber de você essa diferença de ter trabalhado com técnicos que talvez fossem mais resistentes a esse trabalho de psicologia, não só treinadores, mas dirigentes, e aos técnicos e aos dirigentes que, cara, abraçam a causa, abraçam a ideia e querem ter sempre uma profissional de psicologia ou um profissional de psicologia dentro da comissão técnica. Faltou complementar que, além do treinador, tem também a instituição, né? A instituição, ela faz esse caminho também para o treinador. Olha, a instituição, o clube acredita, aceita, quer esse trabalho. Então, é muito importante. Então, lá no Vitória, a gente tem o Rafael, que é o coordenador da área de saúde e performance. Hoje, lá no Vitória, são 2 psicólogos, um neuro, para trabalhar treino cognitivo, essa parte das habilidades cognitivas, e eu para trabalhar as habilidades emocionais. Então, né, vai evoluindo dessa maneira. Tem treinadores, assim, e aí eu não vou julgar a idade, sabe? Porque vai muito de acordo com o perfil psicológico do treinador. Tem treinador que, talvez, por algumas inseguranças... ele não adere ao trabalho da psicologia, né? Por quê? O psicólogo é o único membro que fica sozinho com o atleta ou com o grupo. A fisioterapia, todo mundo vê o que está fazendo. Ali, não. Você perde o controle do que está acontecendo com aquele atleta. E outra coisa, tem que ser um bom psicólogo também. Porque o psicólogo, ele pode ter instrumentos para ajudar ou prejudicar aquele atleta. Então, o treinador, ele tem que ter um conhecimento do que é psicologia e um autoconhecimento de segurança para avaliar e validar aquele psicólogo. Fala assim, ele vai me ajudar. Porque ele vai fazer coisas que eu não vou conseguir fazer e vai ajudar a minha saúde emocional. Porque muitas vezes o treinador quer fazer o que o psicólogo faz e pode afetar a sua saúde emocional. Claro que pode, ele já tem que pensar em 1000 coisas
Né? Deixa o psicólogo na área da saúde mental, na área da preparação, porque vai ajudar o treinador, vai aliviar a carga do treinador, porque o treinador já trabalha o psicológico diretamente, em cada preleção, em cada reunião, em cada atividade, em cada proposta tática, ele está entrando no emocional do atleta. Em cada bronca, em cada elogio. Exatamente. Acreditem no que eu estou falando. Então você acha assim que é um profissional, o técnico, ele tem que entender e tem que aceitar dividir essa intimidade que só ele tem com o jogador. Isso, exatamente. E aí, quando um treinador mais jovem, ele tem uma tendência de ter o conhecimento da psicologia há mais tempo, né? Assim, do que aquele que foi crescendo com a construção da psicologia, então ele tem uma tendência a aderir mais, mas não é regra. A gente tem o Vanderlei Luxemburgo na década de 90. Exatamente. Né, que ele trouxe a Suzy Fleury e foi um grande boom para a psicologia. Tive a oportunidade de trabalhar com ele, como com o Joel Santana, PC. Então, eu peguei já uma galera, né, antiga e que me ensinou muito sobre gestão de grupo. Né? E a galera nova já vem com outro entendimento, já vem com entendimento tático, mental, performance. Então, também é diferente, mas que no conjunto, o que faz a diferença é essa preparação psicológica do treinador em fazer esse trabalho e avaliar também o psicólogo. Um outro ponto, assim, dentro de um grupo, né? Você tá falando do treinador, aí ela te pergunta nessa linha, e eu queria saber mais do grupo de jogadores, né? Porque, assim, ali você encontra 35 atletas, 35 perfis, características, famílias, construções familiares distintas que você precisa saber identificar, né? Muita gente fala que tem jogador que você grita, tem jogador que você fala baixinho, porque cada um vai receber essa situação de uma forma. E tem, evidentemente, deve ter, acredito eu, aquele atleta que é rebelde, né? Eu não sou maluco, eu não preciso de psicólogo, com certeza essa frase acaba sendo falada de forma mais direta em alguns casos e em outros não. Como é que funciona isso, assim, pra você, quando algum jogador, ele se rebela e ele não quer ter nenhum tipo de contato psicológico porque ele acha que ele vai resolver? E vou dar até um exemplo recente, né, de uma entrevista do Neymar, que ele fala, né, acho que você deve ter tido acesso a ela, que até eu, que aguento tantas pancadas, eu não tô aguentando, cheguei no meu limite, eu não tô mais suportando, tô me batendo muito pesado, e aí o batendo é no aspecto das críticas, né, nem o Neymar, que se considera muito forte, né, carcaça larga, aguentou e deu essa entrevista dizendo que até ele tava chegando ao fundo do poço. Como é que você encara todo esse cenário, né, de um cara rebelde? Porque essa entrevista do Neymar me parece o seguinte: ele tentou sem um psicólogo, eu aguento, eu sou o tal, entre aspas, e até no fim ele vira e mostra que não é o tal assim, né? E aí que é interessante que a gente também, na nossa vida pessoal, a gente busca psicólogo quando a gente chega no limite. A gente tenta, Reluta, né? reluta. Porque a gente aprendeu culturalmente isso. A psicologia vem da psiquiatria. Então ela vem com uma ideia de doença, vem com uma ideia de maluco, não de performance, não de desenvolvimento enquanto pessoa. Então a gente carrega... Não de virtude, sim de defeito. Exatamente. Então... E o Neymar, querendo ou não, né, é um atleta que já tem uma idade, então ele vem uma transição que talvez um atleta hoje, com 20 anos, já tem uma ideia diferente da psicologia, né, no futebol. Assim, eu tô vendo cada vez mais raro chegar atletas falando isso, que é para maluco, que é difícil. Existe, mas é mais raro. Os atletas, eles estão entendendo por quê. Quem está validando são atletas como o Neymar. São atletas de nome que chegam e falam: eu faço trabalho da psicologia, a psicóloga me ajudou em tal momento. Isso valida, né? Olha, ele faz, então por que eu não posso fazer? Quando o treinador numa coletiva fala do trabalho psicológico, então são situações que vai validando, então devagarinho a gente vai transformando essa ideia. Então a entrevista da Simone Biles na Olimpíada passada foi, assim, ainda mais esclarecedora quando ela fala: como a melhor do mundo na ginástica, eu não vou competir porque eu preciso cuidar da minha saúde mental no maior evento esportivo. Eu acho que ali os psicólogos falaram: as portas vão abrir ainda mais. Exato, porque são atletas que dão resultados. É diferente daquele atleta que não dá resultado.
Então, né, mais uma vez eu volto, você que está nos ouvindo, que é um empresário, que tem, né, que trabalha, né, ou é funcionário de alguma empresa, chegou no limite, ainda tem recurso. Porque imagina, gente, um psicólogo, não estou falando de outras áreas que não sejam psicólogo. O psicólogo minimamente estuda 5 anos para entender os recursos que podem desenvolver naquele ser humano. E através da autodescoberta, ele vai encontrar caminhos para lidar com aquelas situações. E a partir disso, desenvolver cada vez mais. E um ponto assim, a gente estava falando de rebaixamento, você falou da diferença do rebaixamento e da questão de título. E a dificuldade do título, né, é que você, como psicóloga, vai precisar desafiar aquele grupo campeão a que é possível ser campeão de novo, a jogar ainda melhor, a ter uma cabeça ainda melhor, pro cara não se sentir acomodado, barriga cheia, já ganhei, vou entrar em campo agora, vou ganhar ao natural. Então, assim, tem que frear, né, do tipo de, já atingi a plenitude, ganho fácil, porque a gente vem 4, 5 vitórias seguidas. Tem muito isso no futebol também, né? O excesso de confiança. Às vezes o cara bate um pênalti, o Luco Abreu bateu de cavadinha, mas se ele perde, por exemplo, o Robert Renan, jogador agora do Vasco, que era do Internacional, ele nem aguentou ficar no Inter, ele perdeu um pênalti de cavadinha contra o Juventude, que rendeu a eliminação do Inter, e aí a cabeça dele fica como? Porque ele vai com talvez um excesso de confiança para um momento muito importante. Como é que lida com esse excesso de confiança de um jogador que é bom, mas só que às vezes ele acha que é melhor do que ele realmente é? Tem um excesso de confiança, tem aquele momento que o time perde, aí ganha, aí dá aquela relaxada porque perdeu muito. Assim, não tem forma exata, né? Você tem que perceber a personalidade daquele atleta, como ele lida com aquilo, para aí, a partir disso, você desenvolver os recursos até da ambição competitiva. Por que o Messi, se a gente olha o Messi e fala assim, se ele pudesse ser 20 vezes melhor do mundo, ele ia ser. Mas talvez pro Ronaldinho Gaúcho, foram 2 ele? Ronaldinho 2 vezes. 2 vezes não foi suficiente. O Adriano, por exemplo, né, que abriu mão... Quero viver com os meus amigos. Quero viver com os meus amigos. Qualidade de vida. Sim. Qualidade de vida não necessariamente está em ganhar. Então, por isso que é importante entender esse universo do atleta. O que faz sentido para ele? Ganhar uma vez está bom? Ok. Ganhar 10 vezes e isso estimula ele a ser uma pessoa melhor. Então, é essa qualidade de vida entre não ganhar e o perder que vai fazer a diferença. Eu também trabalho com Olimpíada, né? Já participei de 3 Olimpíadas. E às vezes uma medalha, gente, causa depressão, não causa alegria. Dependendo da expectativa, né, de quem está competindo, Sim. a prata é frustração. Por exemplo, teve uma Olimpíada que o Michael Phelps, nadador, ele prometeu que ganharia 7 ouros. Ganhou 6 ouros e 1 prata. Então, assim, quando ele dá essa entrevista prometendo que vai ganhar 7, ganha 6 e leva 1 prata, talvez ele tenha ficado frustrado. Quanto para outros, ganhar um bronze seria fantástico. Exatamente, depende de como ele lida com esse ouro, como ele lida com essa prata. Na Olimpíada é diferente, né? Porque a medalha olímpica vale muito, então independente de qual né? Assim, ouro, prata ou bronze, o atleta gosta diferente do futebol, que só o ouro serve, né? Mas realmente, um atleta desse nível, às vezes aquela prata vai ter mais valor do que os outros ouros. E aí você vai passeando em cada perfil de atleta, de grupo, de instituição, para justamente a gente ter essas diferenças. Maíra, eu queria entender um pouquinho das diferenças ou semelhanças do trabalho do psicólogo e o trabalho do coach. Assim, eles em algum momento, né, esses dois trabalhos em algum momento eles se cruzam, eles não se cruzam nunca, eles trabalham de forma paralela. Como é que você percebe esse trabalho de coaching, você sendo uma psicóloga? Eu tenho até a formação em coaching, né? Lá atrás, né? Quando, em 2009, 2010, o coach estava começando. E isso serve para neuros, psicólogos que não são psicólogos. É aquilo que eu falei, assim, é muito simples. O psicólogo, no mínimo, estuda 5 anos o comportamento do ser humano. A personalidade e a subjetividade. No mínimo, porque uma especialização são 2 anos e meio, mais outra especialização. Então, vamos botar 10 anos de estudo. O coach não vai ter isso. Ele vai ter fórmulas. Que, se você é uma pessoa bem resolvida, você pode pegar aquela fórmula e pode dar certo. Mas, para desenvolver uma timidez,
um bloqueio que aquela pessoa tem, somente psicólogo. Não tem jeito. Ninguém estuda 5 anos numa faculdade e um coaching que não tem uma formação acadêmica vai conseguir suprir. Mesma coisa, todos nós sabemos fazer dieta, não é verdade? Ninguém precisa ser nutricionista para saber do carboidrato, do açúcar, mas se você quiser realmente um trabalho estruturado, você vai ter a necessidade de um profissional, porque ele estuda sobre isso, ele entende de metabolismo, ele entende do teu exame de sangue, ele vai entender o que ele vai precisar mexer para você ter uma composição corporal saudável, do que a gente, não, é isso, aquilo. Então é mais ou menos esse lado que eu dou, que eu faço, que eu falo. Mas o coach não tem essa palavra pesada, então parece que é mais leve, é um coaching, não é psicólogo, aí vem E aí essa mais ideia, gente aceita, né? Exatamente. Você oferece um psicólogo para algum jogador e um coaching, o cara, com a palavra, com a sensação, ele tende, se ele tiver uma resistência maior ao psicólogo, a se abrir pro coaching. Você entende dessa forma? E o que me incomoda, gente, é em qualquer profissional, e aí a gente vê mais os profissionais que fazem, são terapeutas e não psicoterapeutas, né? Vamos dizer assim. É divulgar aquele trabalho de uma forma de autopromoção nas redes sociais. Você está trabalhando com a intimidade do atleta. Uma coisa é ele falar sobre você, outra coisa é o atleta fazer gol, olha ali. Aí tira uma foto, né, e fala, olha, ele fez o gol. O trabalho que de ontem foi, ou o gol aí, resultado do papo de ontem. Eu acho que, claro que pode interferir, mas eu não sei como é que está isso hoje em dia, mas existia também isso dessa permuta, né? Não, eu faço um trabalho, e aí, não, mas não é psicólogo, então eu aceito melhor. E aí, o que é o coaching? O coach é a situação que você tá para a situação que você quer chegar. E você tem instrumentos para conquistar isso. Mas, gente, sem perfil de personalidade, sem entender a subjetividade, não adianta. Que uma timidez, uma dificuldade socioafetiva vai bloquear. Vai bloquear. Vai bloquear. Ele não vai conseguir chegar onde ele tem que chegar. E um ponto, assim, dentro dessa questão de subjetividade, né? Claro que a gente sempre trata, assim, uns assuntos de forma ampla, tem alguns casos que a gente traz, assim, e você tem a sua vivência. Mas, por exemplo, dos traumas, né? Jogador tímido por conta das redes sociais, das entrevistas. A imagem do atleta hoje em dia, ela tá muito valorizada, né? Um jogador com um perfil de rede social, hoje em dia, um atleta de uma forma geral, ele consegue angariar patrocínios, ele precisa saber falar, porque não adianta só alguém escrever uma nota pra ele lá, ele fica sempre... Ele tem que saber falar, e às vezes o tímido, ele tem essa dificuldade, né? Às vezes o trauma de ter perdido uma convocação para uma Copa do Mundo, uma lesão muito grave. Como é que trabalha, claro que cada caso é um caso, mas como é que trabalha dentro desse sentido, dessa mudança do mundo? Porque em 2009 não tinham as redes sociais, até tinham, mas o impacto dela era muito menor. Hoje em dia, muitas vezes o jogador, a pessoa, ela precisa aparecer para a rede social, mostrar uma vida perfeita na rede social, e você precisa trabalhar isso para tá postando muito, tá postando pouco. Também participa dessa parte de redes sociais também? Muito. A violência psicológica não é um soco roxo que a gente vê, mas ela maltrata igual. E na época do Alessandro, que eu falei, desligava-se a televisão, não comprava jornal, acabou. Você se isolava. Hoje em dia não é possível. Porque por mais que o atleta mais maduro, ele vai ter um assessor que vai filtrar, vai trabalhar a conta dele, ele não vai ter um acesso direto, em alguns momentos sim, em outros não, ele vai escolher esse momento e ele vai ter um Instagram pessoal que ninguém vai ter acesso do que ele tem, né? Porém, vamos dizer, o melhor cenário seja esse, né? Tem um assessor, ele tá lá, mas tem aquele amigo que vai printar e vai mandar no WhatsApp. Pô, olha ali que estão falando de você. Sempre o porteiro do prédio dele, na hora que ele chegar em casa. A informação vai chegar. Então, é a gente fazer uma psicoeducação. É a gente fazer com que aquele atleta ele entenda a hora dele dizer não, dele não dar valor àquilo que está sendo falado, dele saber se blindar sim, porque maltrata, machuca. E podem ser 10 elogios.
Se tiver uma crítica, essa crítica vai validar mais. E quem está do outro lado, né, gente? Qual é esse lixo emocional que essa pessoa está jogando? Porque vamos combinar, né? Uma pessoa feliz, uma pessoa com qualidade de vida, ela não vai ter o trabalho, por mais que ela esteja chateada, de entrar, de xingar, de ameaçar aquela pessoa. Então, são pessoas que não estão na tua capacidade plena. Que o torcedor que é torcedor e fica chateado, ele vai se fechar, né? Ele vai ficar no mundo dele, ele vai, né, depois voltar a torcer quando o time melhorar, mas você abrir, ameaçar, apontar, mostra muito sobre o outro. Então, o nosso trabalho é também falar sobre isso. O que o outro está dizendo sobre ele? Não é sobre você, é sobre ele. E aí a gente vai dando valores diferentes a essa rede social tão adoecida que existe hoje, né? Eu costumo dizer que antigamente se queimava a bruxa na fogueira e apedrejavam pessoas. Hoje a gente só mudou o formato, né? Não mata, graças a Deus, né? Mas o mecanismo é muito próximo. E ampliou, né? Nós três aqui nós pegamos a era analógica, né? E a Maíra já citou aqui, né? O rádio, o jornal, a televisão. E agora a gente também, né, atua, né, nas redes sociais, tanto que, por exemplo, né, esse episódio aqui só está sendo possível porque nós estamos em uma rede social, a gente está no YouTube, então você está acompanhando a gente por aqui. Mas você acha que as redes sociais potencializaram esse ódio e, de certa maneira, é desafiador para um psicólogo fazer o trabalho dele existindo nas redes sociais? Totalmente, mudou muito. E eu pego o futebol analógico. Eu pego o iPad, eu pego cortar a internet na hora da concentração, eu pego toda essa transformação do mundo do futebol sem a internet com a internet. Antigamente, o que era a fisioterapia? Conversar, bater papo um com o outro. O Nenê faz isso muito bem. Eu trabalhei com o Nenê 2 vezes no Vasco. Ele tem uma interação, aposta, bater falta, seja com o goleiro, seja com um garoto que está subindo, que ele vê que tem potencial. Hoje em dia, a rede social isola, né? E distancia as pessoas que estão próximas. Aproxima quem está longe e distancia quem está próximo. Então, você está numa fisioterapia, está cada um no seu celular. Você está num pré-jogo, você tem que orientar, porque às vezes aquele atleta, ele tá ali ouvindo a música dele, se preparando. Aí a esposa manda mensagem, não consegui entrar no estádio. Como que esse atleta entra para jogar? Como? E vai entrar. Ah, nossa filha bateu a cabeça. Tem gente que não tem muita essa noção. E aí aquele atleta, ele fica naquela confusão, né? Por isso que em viagens, né, seja final de Sul-Americana, Libertadores, é importante, hoje os clubes estão se modernizando. A família nisso. vai junto. Vai, mas tem uma orientação de logística do clube, para justamente blindar esses atletas desses problemas que vão acontecer. Né? O atleta, ele vai ter, e a rede social aproxima essas pessoas. Então, é comum acabar o jogo e o atleta no vestiário já está no celular. Teve caso até, uma história de jogador no intervalo do jogo dando like em foto, né? O jogo do primeiro pro segundo tempo, o cara pegou o celular, deu um like numa foto, e aí as outras pessoas estão na internet, há 10 minutos atrás era intervalo, essa conta não deveria estar dando like, né? E aí se isso, que pode ser um assessor, sim, né? Vamos dizer assim. Mas pega mal, né? Mas acontecendo, existe um pensamento automático. Quantos de nós, gente, toda hora a gente está sem fazer nada, a gente olha o celular. A gente vai entrar no Instagram, a gente vai entrar no WhatsApp, de uma forma aleatória. Então, já está num hábito, num vício do cotidiano. E o atleta, ele é um produto da sociedade. Então, se a gente faz no nosso dia a dia, por que o atleta não vai fazer no teu ambiente de trabalho? Ele vai fazer. Só que a diferença é que nós não somos julgados como eles são 24 horas. Então, aquilo que ele vai acessar vai interferir diretamente na performance dele. Um ponto interessante, até o Aiello fala muito sobre isso, né? Sobre os jovens, né? É a psicologia na categoria de base para transição, e você pegou uma outra geração também, e até a geração anterior, lá da década de 80, de 90, eles eram mais acessíveis, eles estavam mais próximos do próprio jornalista, do torcedor. Muito, né? Hoje em dia, os jogadores estão isolados, os jovens estão mais marrentos, ainda não ganharam nada, mas já estão metendo marra, né? Como a gente fala, tem uma perna danada. Como é que funciona o trabalho do psicólogo para esse jovem que ganha 10 vezes mais que o psicólogo, já tá ali com uma condição de, às vezes,
o salário paga, chega com um carrão. Você ali precisa ensinar, né, a nenhum atleta. Ali é a pessoa, ao ser humano. Olha, ela tá aqui, você pode me confirmar isso. Sabe qual era o status que tinha? Era você ser setorista de um clube. Sim. Isso era um status, gente. Fui Durante anos, muitos anos. Eu sonhei com isso durante muito tempo também. E atingi. Não era qualquer jornalista. Não, claro que não. Você tinha que ter um upgrade, você tinha que estar na prateleira de cima. Sim, para sim. você conseguir ali ser o setorista. E você também vai lembrar dessa memória que eu vou te falar. Como eram pessoas credenciadas, essas pessoas viviam o ambiente do clube. Totalmente. Então eles estavam lá dentro. Em viagens, em jogos, em treinos, em pré-temporada. Eu lembro de um lance do Joel Santana, dele treinar pênalti para a final, e todos os jornalistas virarem de costas. Porque estava na hora do pênalti para não ver. E os jornalistas viravam de costas. Com a modernidade da rede social, Verdade. e infelizmente com credenciamento, sem ser no jornalismo, eu posso ter uma rede social, eu posso ter, sem ter uma fundamentação. Você tinha um sonho, porque você teve as referências, né? Mas muitos jovens não têm. Você própria acabou de dizer, 4 anos de faculdade, 2 anos e meio de especialização, é que um jornalista também faz, né? Diferentemente de qualquer um que pega um celular e acha que faz o nosso trabalho. Exato, e aí é que tá o ruim. Da mesma forma do coach, né? Porque ele não tem a formação. E com a tecnologia, com o avanço, que nos ajudou muito, né? E a gente está aqui por causa dela, né? Vaza mais fácil, né? A escalação. Por quê? Às vezes a pessoa vai falar para alguém, né? Vou ser titular. Esse alguém já fala para alguém, ou alguém vê, alguém tá varrendo lá o estádio na hora, vê. Tipo, é tão aleatório o dizer. Então, a gente vem de uma época antiga, onde os setoristas respeitavam e não era passado, não furava-se. O off era respeitado. O off era respeitado, e hoje a gente não tem esses setoristas. Não existe uma relação do setorista com o clube. Não existe mais. Não existe, a gente não tem. Uma ruptura completa. E a gente tem esses jornalistas, essas pessoas da comunicação. Esses influencers, esses youtubers, né? A gente pode classificar dessa maneira. Que talvez isso desenvolva mais o ódio, a raiva. Não todos, a gente não pode generalizar, mas que não teve uma formação para entender qual é a influência social que ele tem dentro do contexto. Ele quer like, ele quer vender o produto no intervalo. Então mudou o contexto. Então, da mesma forma que existiu essa mudança do jornalismo, existe uma proteção do clube, que o clube precisa se proteger dessas pessoas também, né? Que às vezes não tem essa ética em cima do que é falado. Então, polarizou muito, né? Maíra, a gente está na reta final e eu queria aproveitar para te perguntar o seguinte, usando já a psicologia, qual foi o jogador mais cabeça boa, assim, que você trabalhou, aquele que era mentalmente realmente muito forte, que você teve que não trabalhar pouco, mas que te dava um feedback, né, muito, muito positivo. E se você quiser dizer também, assim, a grande dificuldade que você teve, né? Com quem você teve muita dificuldade para trabalhar, justamente não por ser uma cabeça ruim, por ter uma cabeça ruim, mas porque, de repente, teve um passado mais complicado, dentro de família, porque muita gente tenta isolar, né? O ser humano do jogador. E eu não faço isso, né? Não tem aquela coisa assim, é só jogador ou é só ser humano, não. O jogador é um ser humano. Então, quem que você pode citar dessa cabeça assim muito boa, que você ficou muito impressionada, né, com a capacidade dessa pessoa, e aquela outra que você teve realmente, que te deu um pouco mais de trabalho? É engraçado que eu trabalhei em tantos clubes, Sim, né? E eu vou falar de novo do Botafogo, o Seedorf, né? Para mim, ele realmente foi um atleta muito diferenciado. Ele já vem com entendimento da psicologia, então ele facilitava o seu trabalho. Facilitava, incentivava os atletas a fazer o trabalho. Então, ele, sem dúvida nenhuma, era o primeiro a chegar, o último a sair, uma responsabilidade muito grande. E a gente vê isso, atletas que têm grandes nomes, normalmente eles querem tudo do clube, eles querem usufruir de todos os meios que possa fazer ele performar. Então, ele, para mim, é um grande exemplo de
desenvolvimento de performance que eu tive. Assim, pessoalmente, né, aí, né, parece que eu estou falando muito do Botafogo aqui, mas um caso que ficou muito em evidência foi do próprio Jobson, né? 2009. Pela questão da dependência química. Sim, foi brabo, né? Foi brabo pela questão eu fui na Suíça, né, como testemunha. Então, assim, é uma questão muito complexa essa, quando a gente encontra atletas que têm alguma dificuldade na tua vida pessoal. Acredito que essa seja mais resistência. Porque aqueles atletas que, por vezes, não gostam da psicologia, ok, né, siga a tua vida, não precisa fazer um trabalho, né, assim, eu não sou uma pessoa que vou correr atrás, assim, vem fazer, não, não quer, não quer. Fulaninho, vem aqui com a tia, senão tá? nem rende, né? Se você puxar na marra, nem rende. Senão perde o sentido, né? Você perde seu tempo, ele perde o tempo dele, ele não tá disposto, né? Um grande nome, né, e aí parece que, né, mas que foi, assim, que eu nem falei, foi o Baralhas esse ano, né. Esse ano o Baralhas a gente, né, começa... Autor do gol da permanência do Vitória. Da permanência, isso aqui é interessante, né? E ele não tinha trabalhado com psicólogo ainda, de um nível profundo, e ele foi desenvolvendo. Claro, com toda a outra... A equipe, a psicologia, ela só é uma cereja do bolo. E deu certo. Então, é legal quando você pega atletas que têm pouca experiência e conseguem desenvolver e ali performar. Eu queria pegar o exemplo do Jobson, né? Porque assim, me parece muito claro, né, dentro do que aconteceu com ele, né? Em 2009, o Botafogo vivia um momento de luta contra o rebaixamento, até parecida com a do Vitória atual, e aparece um menino que ninguém conhecia, chamado Jobson, e resolve 2 dos últimos 3 jogos, fazendo gol, virando herói, aparecendo na capa do jornal, ficando bonito, né? Assim, eu acho que também passa muito do trabalho do psicólogo. O jogador, ele fica mais bonito quando ele faz o gol, o time vence nas ruas, os amigos, ou não tão amigos assim, as mulheres. Você acha que, de repente, também no Jobson foi um sucesso muito repentino? De uma hora para outra, você é um jogador, uma aposta, e você virou o salvador da pátria do Botafogo. Em 2009, o Botafogo vence um jogo do São Paulo, ele faz 2 gols. Contra o Palmeiras, ele faz mais um. Ele foi o craque de 4, 5 jogos ali que salvaram um ano do Botafogo. Essa ascensão muito abrupta, quando você vê acontecer, te preocupa? Sim, me preocupa. Porque, assim, um atleta que é jovem, quando ele faz um gol, o que acontece com a cabeça dele? Pô, na próxima eu tenho que fazer mais um. Eu tenho que fazer mais um. No Cruzeiro de 2024, que eu estava lá, quem fez a nossa permanência foi um atleta de base, que fez o gol contra o Goiás. Né? Depois a gente busca o nome dele, que para eu não perder aqui, não falar... Eu também estou tentando pela memória aqui. Foi assim, no final. Então, isso é algo muito grandioso para o atleta, porque é o sonho dele realizado. E aí, a partir do momento que ele faz um grande feito, você tem que trabalhar para justamente você entender que você não sempre vai fazer isso. Aí a gente tem o Paulinho no Vasco, né? A gente tem vários exemplos aí de atletas que foram bons e que fizeram, e aí você tem que trabalhar o efeito rebote disso para entender que a engrenagem vai acontecer. Eu tô buscando aqui, Goiás, O Cruzeiro venceu o Goiás fora de casa por 1-0, gol no fim do Robert. Eu Aos ia 51. falar Robert, isso. Gol do Robert. Hoje em dia, gente. o Robert tá atuando no Copenhague, na Dinamarca, tem 20 anos. Esse jogo foi em 2023, ou seja, ele tinha 18 anos, 17 para 18 anos. Imagina, Que pressão, né? E aí foi o gol que o Cruzeiro salvou do rebaixamento. E o Cruzeiro que vinha daqueles 3, 4 anos seguidos de Série B, né? Sim. Não conseguindo subir, tava com a corda no pescoço. Então foi o Robert aí, da base aos 51, indo para 52 do segundo tempo, uma vitória do Cruzeiro contra o Goiás. E a gente rebaixou o Goiás nesse jogo. Então era um Verdade. jogo muito Tenso. complexo. Maíra Ruas, obrigado pela sua participação. Tenho certeza que a gente vai voltar, né, a se falar, porque esse tema ele é muito instigante, né? Ele é muito palpitante e ele tá muito... a palavra moda parece que é modismo, mas não se trata de modismo. Está em evidência. Está muito em evidência. Então, obrigado pela sua participação aqui com a gente no Conta e Manda. Maíra. Eu fiquei muito feliz pelo convite de vocês, de verdade. Né? Eu agradeço muito essa oportunidade, essa voz que vocês estão dando para a psicologia. E se eu pudesse deixar um recado final para a população, para o ouvinte, né, que está no teu carro ali ouvindo, né, o podcast ou que está vendo na televisão, entenda, não é vulnerabilidade, é desenvolvimento do ser humano, da performance, independente se você é atleta ou não. Então, apoia um bom psicólogo que a tua vida vai decolar melhor.
Bacana, obrigado. E aí, curtiu? A gente curtiu demais aqui. Faz o seguinte, compartilha, espalha pra geral. Quero lembrar mais uma vez que toda segunda e toda sexta-feira, às 18 horas, 6 da noite, a gente tem um Conta e Manda na Lata. Ah, vem aí o fim de ano, não vai ter? Vai ter sim, vai ter sim. A gente vai estar sempre aqui no YouTube falando muito de futebol, muito de esporte. Obrigado pela audiência. Valeu, Caduzão. Abraço, agradecer a Maíra, um papo maravilhoso, né? Falar de esporte por uma outra ótica, né? Por que às vezes o gol acontece, por que às vezes o rebaixamento é evitado e o título chega. Tem muito da psicologia e foi muito legal aprender um pouco mais com uma grande psicóloga do esporte e do futebol aqui no Conta e Manda. Valeu, galera.